Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da tensão política e militar na África Ocidental com reflexos internacionais importantes. O golpe militar no Níger reforça uma tendência autoritária do poder na região e evidencia os interesses de potências como os Estados Unidos, a Rússia e a França. O Níger foi colônia da França por 50 anos, até 1960, mas os franceses ainda mantinham forte influência no país até o mês passado. Os apoiadores dos militares fizeram nova manifestação nesse fim de semana em Niamey, a capital do Níger. Desde o dia do golpe, 26 de julho, milhares de pessoas comemoram diariamente o rompimento do país com a França e pedem uma aliança com a Rússia. A embaixada francesa foi atacada pela multidão. Mohamed Bazoum, o presidente derrubado, não foi mais visto. A junta militar que assumiu o poder disse que o objetivo é combater o terrorismo. O Níger fica na África Ocidental e tem como vizinhos 3 países que sofreram golpes de Estado de 2020 para cá: Burkina Faso, Mali e Chad, justamente os 3 que agora apoiam o golpe no Níger. A Comunidade Econômica da África Ocidental, que reúne 12 países, condenou o golpe e ameaçou intervir com força militar para restaurar o antigo governo. Such measures may include the use of force. A situação é tensa. A junta militar fechou o espaço aéreo do Níger e a França e os Estados Unidos, aliados do governo deposto, ainda mantêm bases militares no país com mais de 2.000 soldados e anunciaram apoio a uma possível intervenção de países da Comunidade Econômica da África Ocidental. A ONU e alguns países da Comunidade Europeia pedem negociação. A Rússia não se manifestou. O interesse de grandes potências na região é conhecido. Lá se encontra petróleo e urânio. E brigadas jihadistas atuam fortemente na faixa conhecida como Sahel, que vai do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. E para falar desse assunto, eu converso agora online com Ana Prestes, doutora em Ciência Política e analista internacional. E também com Juliette Robichet, doutora em Direito e presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados da Bahia. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Ana. Qual é o motivo real para esse golpe lá no Níger, Ana? Seria uma disputa de poder entre grupos políticos militares ou entre clãs? Ou haveria ainda interesses internacionais de fato estimulando o que houve? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Juliette. Boa noite a todo mundo da produção e quem está nos assistindo agora ou depois. Há uma série de fatores que estão na origem desse movimento militar que foi feito no Níger agora no mês de julho e vem numa esteira de outros semelhantes que aconteceram no Mali, em Burkina Faso, em Guiné, desde o ano de 2020, pelo menos. Existem questões étnicas envolvidas. O presidente derrubado, digamos assim, ele era de uma etnia minoritária diferente da etnia predominante no exército, nas Forças Armadas do Níger. Existem fatores de tensão com países ex-colonizadores, como França, e países que, de alguma forma, ressignificaram seu processo de colonização, com presença de muitas empresas, com dominação, por exemplo, do setor de minérios, principalmente do urânio, no caso do Níger, e outras forças estrangeiras, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, tem bases militares dos Estados Unidos. Vamos lembrar que não só o Níger, mas essa região tem uma forte presença de grupos como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Boko Haram, que traz uma grande insegurança para a população. Então, a população que, inclusive, apoia esse movimento, vê nessa junta militar uma possibilidade de ter maior segurança. Então, o Níger, que até a derrubada do anterior presidente era considerado uma força auxiliar e de apoio a forças centrais do Ocidente, como Estados Unidos e a própria a União Europeia como um todo, mais especificamente a França, agora
passa a ter uma outra situação enquanto esse grupo estiver no poder. Juliette, você mora no Brasil há muitos anos, mas nasceu na França. E até bastante adequado ou adequada essa pergunta para você. Com certeza você conhece o assunto melhor do que eu. Qual é o papel que a França desempenhou no Níger, desempenhava até agora, e qual é a importância desse passado colonialista nessa crise que aconteceu agora? Boa noite, é uma honra de participar de novo deste grande programa da TV Justiça, e também cumprimento o público e a produção e você, Guilherme. Então é interessante saber que realmente a França tem um papel muito importante no Níger, como você demonstrou muito bem nesse videozinho, um pouco da história do país, que foi um país composto de várias etnias, né? E tinha foi a grande África, o Império Songhai famoso, né? Convido todo mundo a ler um pouco sobre a grandeza desse império, mas a partir do final do século XIX, realmente o Níger foi incorporado, como os países vizinhos, à África Ocidental Francesa. Em 1922 se tornou uma colônia e em 1958, pedindo já um pouco de autonomia, se torna uma república autônoma da comunidade francesa. Mas foi realmente em 1960 que abandonou a comunidade ao proclamar sua independência. E desde então, os militares são a força política dominante. Houve vários conflitos entre várias etnias, mas claro que a França nunca quis abrir mão desse território, porque, como foi falado, tem urânio, principalmente, que foi descoberto na década dos anos 70, e que sempre interessou a França, que é uma grande potência nuclear. A presença da França atualmente era militar, o que foi bastante contestado, porque a França tinha várias operações militares para lutar contra, supostamente, o terrorismo, isso que é contestado, né? Será que esses problemas com os tuaregues no Mali ou também no Níger, etc., realmente é um problema de terrorismo internacional, isso pode ser contestado e é contestado por uma parte dos africanos, mas a França inicialmente foi chamada pelo Mali, na época o presidente era François Hollande, que prestou socorro ao poder e afastou os terroristas, os jihadistas, mais especificamente. E, infelizmente, são territórios enormes, etc., e essa campanha militar francesa encontrou seus limites e houve esse golpe militar nessa época, acho que foi agosto também, no Mali, mas 2020, e a junta militar pediu para a França sair. E então não foi muito glorioso para a França. Então a solução que o exército francês encontrou, que o governo francês encontrou, foi de mobilizar suas tropas, seus batalhões para o Níger, que era considerado como o aliado mais seguro, mais estável da região. Então, até agora, e só para terminar, então foi a CEDEAO, como foi mostrado muito bem, que é uma organização regional que foi criada em 75 e que abrange 15 países da África Ocidental, mas é a CEDEAO que ameaçou, que deu um ultimato de uso da força em caso da não liberação do presidente do Níger. Mas há suspeitos, segundo a junta militar nigerina, que os franceses estejam atrás. Eram 15 países, agora me parece que são 12, porque o próprio Níger
Mali e Burkina Faso foram expulsos, digamos. Né? Bem, Ana, do ponto de vista do direito internacional, o que aconteceu lá, evidentemente, trata-se de um golpe. Como é que os tratados internacionais, como é que o direito internacional lida com situações como essa? O direito internacional de base anglo-saxônica, ocidental, ele tem um certo preceito do que seria democracia, que inclusive é usado muitas vezes também como forma de intervir em países no sentido de se medir se há ou não a democracia. Do ponto de vista do direito internacional, se feriu um processo eleitoral, se a população foi às urnas e elegeu o anterior presidente, se não me engano, com 56% dos votos. E esse presidente ele é derrubado por forças militares, não havendo, portanto, uma nova eleição para eleger um novo presidente, é considerado um golpe. Juliette, como é que você avalia a reação dos países vizinhos? Alguns, como a gente já citou, Burkina Faso, o Mali e o Chad deram apoio imediato. Outros, como os da Comunidade Econômica, ameaçaram até usar a força, né? E por causa disso houve o fechamento do espaço aéreo, etc. Isso pode ir até uma solução militar de fato ou há espaço para negociação? Como é que você avalia? Realmente, Guilherme, essa reação da CEDEAO, acho que pegou de surpresa todo mundo, né? Porque dá um ultimato de 7 dias para a redição, assim em português, redição dos golpistas, e de ameaçar de usar a força em caso da não libertação do presidente que foi sequestrado. Isso foi realmente uma reação firme, e a comunidade internacional não estava acostumada com esse tipo de reação, tanto que não houve quase nada contra o golpe no Mali em 2020 e em 2021 no Burkina Faso, por exemplo. Mas a verdade é que o novo presidente da CEDEAO, talvez se sentindo também ameaçado no seu próprio país, já tinha avisado que basta de golpes militares e que a CEDEAO não iria mais aguentar esse tipo de violação dos direitos nacionais. O problema é que agora passou o prazo, que era até domingo de noite, né? Já passou, e hoje estamos assim esperando sem saber o que vai acontecer. A própria Itália, por exemplo, na União Europeia, pediu para um prazo maior para poder negociar melhor com a junta militar. Alguns países como a Argélia, né, está criticando esse ultimato, dizendo que isso poderia realmente criar um impacto muito grande na região. Então, estamos realmente num momento de incertezas, e todo mundo está assistindo às notícias, porque de hora em hora está mudando. Ana, Estados Unidos e França, imediatamente depois da ameaça feita pela comunidade de países lá da África Ocidental, declararam apoio a uma possível intervenção. Se houvesse, eles apoiariam. E como tem base militar lá, isso soa como uma notícia preocupante. Agora, a Rússia, que é acusada de ter posto o dedo nesta ferida também. Isso ficou evidenciado até por declarações do chefe do grupo Wagner, grupo de mercenários que ficou mundialmente conhecido, no caso, por causa da guerra na Ucrânia, mas não só, também na Síria e em outros países. Ele declarou que apoio imediato ao golpe e que estaria disposto a mandar tropas para auxiliar os golpistas. Que repercussões tudo isso pode ter nesse caso? Mas eu vou pedir que você responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da tensão política e militar na África Ocidental, com reflexos internacionais importantes depois do golpe militar no Níger. As nossas convidadas são Ana Prestes, doutora em Ciência Política e analista internacional. E também Juliette Robicher, doutora em Direito e presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados da Bahia. Ana, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você falar sobre ela agora. Eu pedi que você analisasse o papel de potências estrangeiras nesse episódio no Níger, especialmente da França, dos Estados Unidos e da Rússia, que até então se manteve aparentemente à distância, mas é acusada de ter algum interesse no desdobramento dessa crise. Como é que você avalia o papel que esses três países, especialmente, estão desempenhando, mas não só, outras potências europeias também? Muito bom, obrigada, Guilherme. Estados Unidos e França são os que mais têm a perder com esse movimento, com o que está acontecendo. Então, obviamente, já se posicionaram, eles têm empresas, têm bases militares, ali para eles é estratégico. Já falei a questão do urânio. Para a França é muito importante a exploração, o beneficiamento do urânio do Níger. O Níger, só para colocar isso, eu acho que é importante. O Níger é um dos países com maior desigualdade e pobreza no mundo. 45% da população, pelo menos, na faixa da miséria, da pobreza. E é um país riquíssimo em urânio, é o sétimo país, eu acho que é o sétimo país em produção de urânio, e isso é muito explorado pelas empresas francesas. Sobre Rússia, quando você fez a pergunta, eu acho importante a gente colocar o seguinte: uma coisa é o Grupo Wagner, outra coisa é o governo russo, e outra coisa, inclusive, é o povo russo, né? O povo russo que, historicamente, é um povo solidário ao povo africano, sempre lutou ali pelas causas africanas, contra o apartheid na África do Sul, pelas libertações das colônias. Outra coisa é o Grupo Wagner, que é um grupo mercenário que presta serviços de guerra, está presente no Sudão, estava presente na Síria, presente em várias áreas de conflito no mundo e que faz isso por dinheiro, faz isso por recursos, é contratado como uma força auxiliar de forças armadas que estejam em guerra. E a outra questão é o governo russo, que neste momento se encontra em uma guerra na Ucrânia, que a gente considera que seja uma guerra por procuração, inclusive, uma guerra contra a OTAN, não é uma guerra com relação apenas ali à Ucrânia, mas ao que ela representa, e que neste momento em que a geopolítica mundial é marcada por um contexto de guerra, qualquer evento, e eventos na África também, são eventos que vão jogar, em que esses atores vão jogar uns contra os outros. Então, obviamente, que se a Rússia ela tiver oportunidade de isolar e de atingir de alguma forma as forças ocidentais, e se esse for nesse contexto na África, ela vai fazer porque está num momento, inclusive, de guerra. Juliette, a gente não citou até agora o possível papel da China, não no evento propriamente, não no golpe, não há nada que indique qualquer participação chinesa, não é isso. Mas a China tem um papel muito importante na África de hoje. A tal da Rota da Seda passa pela África fortemente. Há grandes investimentos da China no continente. Para a China, importa de alguma forma a solução que vai se dar ao caso do Níger? Atinge as pretensões chinesas de alguma forma? Mexe com a tentativa da China de criar uma hegemonia na África? Guilherme, é uma questão muito interessante. Talvez a Ana vai me contradizer, mas é um ponto interessante. Eu não ouvi, por enquanto, uma reação da China. Mas nós sabemos que a China tem muito interesse, tem uma expansão econômica muito grande também, política, na África, e claro de que vê a contestação da presença do ex-colonizador aqui, a França, com certeza a China fica muito atenta
Mas verdade que talvez a Ana sabe se a China já investiu muito, como já fez em outros países. Realmente não posso dar mais informações, mas com certeza que a China fica muito atenta às questões de democracia, de não respeito das eleições democráticas, não é um problema para este país. Claro que um país que tem tantas riquezas naturais fica também fica cobiçado pela grande potência que hoje é a China. Então, eu gostaria de ouvir a Ana sobre essa questão. A China se interessa de alguma forma pelo desdobramento desse caso? Em que medida? Com certeza, a China, ela se interessa por todos esses eventos da maneira dela, da forma dela. Assim como Juliette, eu também não vi nenhum pronunciamento oficial da China sobre essa questão, não sei se houve, não vi. E também não sei quais são os projetos específicos da China no Níger. Conheço em outros países, por exemplo, países que eu já estive, inclusive, vi pessoalmente os projetos de infraestrutura da China, como em Angola, como na África do Sul, como no Quênia, em outros países, em Gana, eu sei que tem vários projetos. Ou seja, na pandemia nós vimos como a China construiu um grande polo de distribuição de equipamentos de médicos ali na Etiópia. Então, a China ela tem projetos em toda a África, projetos de infraestrutura, tem países que fazem parte do Cinturão em Rota, que é a nova Rota da Seda, e a China fica muito atenta a essas questões, se pronuncia pouco e se pronuncia bem pontualmente, e ela não tem o mesmo discurso norte-americano de que foi um problema de democracia, temos que levar a democracia de volta para o Níger. Não vai haver essa fala por parte da China, a abordagem da China é diferente. Mas ela está muito preocupada com o que está acontecendo, porque isso tudo envolve também economia global, essa tensão geopolítica, e isso pode atingir a China também e os seus interesses, que são muitos interesses fortemente comerciais também. Ana, e quais são os desdobramentos desses investimentos chineses nesses países que você citou? São muitos, você lembrou de Angola, África do Sul. Esses países, ao receber os investimentos, evidentemente gostaram e muito, né? Isso permite desenvolvimento, geração de riqueza, mas gera também um aliado. A China conquistou aliados na África ou apenas países interessados no dinheiro naquele momento e depois sabe-se lá o que vai acontecer? Não, com certeza a China vem conquistando aliados. São países que são gratos, pode-se dizer assim, também por esses investimentos. Eu acompanho um pouco algumas lideranças africanas. Recentemente eu tive a oportunidade de ouvir algumas lideranças de Gana, que falam o seguinte: não falam só deste momento, mas falam de um histórico da África e diferenciam aqueles países que levaram colonização, saque, opressão, escravidão, daqueles países que estão levando investimento e sempre apoiaram as causas. Causas de libertação nacional, causas de independência, e eles levam em conta o papel da China, se referem também ao papel da ex-União Soviética, muitas vezes, também no apoio de todas essas causas. Então, obviamente, a África ela é um terreno de disputa por hegemonia global. Por mais que, inclusive, a China diga não estar disputando essa hegemonia, não existir uma Guerra Fria, que os americanos é que estão colocando essa questão, toda a ação chinesa de investimento, infraestrutura, agora via Banco dos BRICS, via Cinturão em Rota, isso gera aprofundamento das relações, da colaboração, da cooperação com esses países. Juliette, para encerrar, quais são os cenários futuros que a gente pode imaginar para o Níger? A solução para esse conflito? Guilherme, não posso adivinhar, mas, como a Ana já falou, é um dos países que tem um dos IDHs mais
um dos piores, né, do mundo, é um país extremamente pobre. Nós não falamos, mas a CEDEAO também já tomou sanções econômicas contra Níger. Significa que hoje Níger não tem mais energia, porque são os países vizinhos que estão fornecendo essa energia. Então, é muito fácil realmente pressionar este país. E com certeza já a população estava sofrendo e vai com certeza piorar. A França já suspendeu, como a União Europeia, sua cooperação econômica. Então, infelizmente, quem vai sofrer, como sempre, é a própria população, não é a junta militar. Mas foi uma grande surpresa de ver que a junta militar aparentemente não tem muito medo dessa ameaça de intervenção militar pela CEDEAO e de maneira mais disfarçada pelo presidente francês. Claramente, podemos falar de um rumo a uma guerra no Sahel. É complicado, porque já o Mali e o Burkina Faso já manifestaram sua solidariedade com o país, mas esses países têm um exército bem fraco se comparar com o do Senegal. O exército do Senegal já falou que estava pronto, já estava se organizando em um exército muito mais potente para intervir. Será que vai acontecer uma guerra como o presidente, as autoridades argelinas já demonstraram medo? Será que todo o Sahel, acho que foi a palavra, né, que o Sahel será incendiado? Esperamos que não, mas é muito complicado. E só para terminar, sabendo que o grupo Wagner é muito ativo no continente africano. Verdade que depois do próprio golpe de Wagner contra o governo russo, tentativa pelo menos, ficou enfraquecido, mas justamente eu acho que como ele está se retirando da Ucrânia, acho que o Evgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, talvez vai se concentrar nessas ações na África, e cada vez que ele vê um país se enfraquecendo, ele vai atuar. Bem, chegamos então, ao fim. Não sou muito otimista. Não é otimista, eu vejo. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês duas. Agradeço, portanto, a Ana Prestes, doutora em Ciência Política e analista internacional, e também a Juliette Robicher, doutora em Direito e presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados da Bahia. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.